Olá, amigos. Eu sou Arnaldo Santos, parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, terapeuta e facilitador de barra de Axis, além de outras técnicas terapêuticas holísticas. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a diferença entre julgamento e opinião. Quando que nós estamos julgando alguém por suas atitudes, comportamentos ou pensamentos, até com um caráter, vamos dizer assim, condenatório, ou quando nós estamos simplesmente emitindo a nossa opinião sem qualquer consideração discriminatória. Podemos pensar assim. É importante ressaltar que essa diferença entre julgar ou não uma pessoa só é significante quando nós consideramos moralmente errado o ato de julgar, seja por razões religiosas, por razões éticas ou qualquer outra razão. Porque se isso não acontece, a pessoa simplesmente vai emitir a sua opinião sem levar em conta o que o outro pensa ou deixa de pensar. Mas não é o caso de entrar no mérito dessa questão nesse vídeo. Mais importante do que julgar ou sermos julgados é não comprarmos a ideia do julgamento de outro a nosso respeito. É não absorvermos esse julgamento e agirmos e sermos de acordo com o que nós consideramos certo, com aquilo que nos faz mais feliz naquele momento, sem ceder a pressões externas, sem nos comportar de acordo com convenções que nos impõem e que nós fazemos contra a nossa vontade. Evidentemente que em algum momento, mais tarde, nós podemos refletir a esse respeito e até alterar a nossa maneira de nos comportarmos ou o nosso próprio pensamento. Isso é muito natural e faz parte do processo de evolução. E depois de pensar e refletir bastante sobre a diferença entre julgar e emitir uma opinião, eu concluí que, na verdade, tanto o julgamento quanto uma opinião pura e simples são apenas opiniões. A grande diferença que existe entre uma e outra está na intenção, ou seja, a maneira com a qual nós estamos emitindo essa opinião. Isso mesmo, está na nossa intenção com a qual opinamos. No julgamento, nós temos a intenção, a tendência de impor os nossos conceitos, os nossos pontos de vista, as nossas considerações, os nossos comportamentos, ideias e atitude, modo de ser, de vestir-se, que nós consideramos que o outro deveria seguir. Nós não consideramos, por exemplo, as razões do outro, os motivos pelo qual o outro age dessa ou daquela maneira. Nós não consideramos que ele pode ter os seus próprios pontos de vista e os seus motivos para agir daquela forma. Então, seja verbalizando ou não, a atitude do outro nos incomoda. Ou seja, nós estamos condenando a maneira do outro ser, se comportar, porque simplesmente é contrário aos nossos princípios. Já na opinião pura e simples, nós apenas expressamos o nosso pensamento a respeito de qualquer assunto, comportamento, modo de pensar e tudo mais, com base em nossos critérios, principalmente quando somos convidados a emitir opinião. Porém, respeitando o direito do outro ser e agir, o que não significa aceitar. Então, a diferença está na intenção. Se nós emitimos a opinião com caráter condenatório ou não. Eu faço uma ressalva, porém, quando nós precisamos dar uma opinião, nesse caso, julgar, decidir determinados comportamentos, atos praticados,
contrários às normas, princípios ou leis previamente estabelecidas. Por exemplo, quando um síndico de um condomínio precisa decidir sobre uma atitude de algum condômino que desobedeceu às regras da convenção do condomínio, ou quando um juiz está julgando um réu, por exemplo, com base em provas inequívocas que o fizeram comparecer àquele local para ser julgado. Neste caso, o julgamento não é o julgamento moral, mas é o julgamento baseado em leis e princípios previamente estabelecidos. Na verdade, esse tipo de julgamento é um julgamento que independe de ponto de vistas, porque depende apenas do fato da pessoa estar não cumprindo as regras pré-estabelecidas. Resumindo, então, quando a opinião é sem julgamento, ela é sua, da forma que você pensa, segundo seus critérios, mas respeitando o modo de ser do outro. E não te incomoda a ponto de alterar o seu equilíbrio, o seu emocional. Você pode discordar, mas reconhece os direitos do outro. Já quando você julga, é justamente o contrário disso. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal Harmonizando Mentes, Arnaldo Santos. Muito obrigado por todos.